porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que lindo. Quando você morre, os anjos pegam você e levam ao seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado no Hades, no inferno. A Bíblia não diz que os anjos pegou ele e levou para o inferno. Agora você já sabe quem que levou, né? Os demônios vêm, pegam e levam ao inferno. Olha só. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, estava sendo atormentado no inferno, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O desejo do rico no inferno era uma gota d'água. Era isso aqui, ó. Era isso aqui, ó. Isso aqui que ele desejava, ó. Molhar o dedo e simplesmente pingar na sua língua. Queridos, nós bebemos um copo d'água desse tamanho aqui e não mata a sede. Imagina, ele desejava uma gota, ele desejava que molhasse o dedo e pingasse na língua. Imagina o tamanho de sofrimento e tormenta que ele estava vivendo ali. Imagine a situação que ele estava passando. Então nós temos que cuidar da nossa alma, no nome do Senhor Jesus, e viver uma vida para Deus. Há vários tipos de morte mencionados na Bíblia, mas devemos familiarizarmos com 3 tipos. Primeiro, morte espiritual. Segundo, morte física. E terceiro, morte eterna, que a Bíblia diz que é a segunda morte, que significa ser lançado num lago de fogo e de enxofre. Primeiro, morte espiritual. É aquela morte que você para de buscar Deus, que você desiste dos projetos de Deus na tua vida, que você abandona o projeto de Deus na tua história, que você abandona a santidade, que você para de orar, que você para de buscar, ou às vezes você desvia da igreja. Essa é a morte espiritual. Segunda morte, a morte física, a morte do nosso corpo, aquela morte que vai para o caixão, né? Que muita gente fica ali chorando o corpo, né? Que já na verdade já não tem mais vida. Terceira morte, a Bíblia diz que é a morte espiritual, a segunda morte. Quer dizer, você morreu, você tem um espírito. E agora o teu espírito será lançado na morte eterna. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 21, verso 8, sobre isso. 21, 8 de Apocalipse. Mas quanto aos tímidos, e quanto aos incrédulos, aos abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre, que é a segunda morte. Estarão eternamente nessa morte de sofrimento, de dor, eternamente. A Bíblia diz que só haverá choro e ranger de dente. Não haverá outra coisa nesse lugar a não ser choro e ranger de dente. A morte espiritual se apodera do espírito de uma pessoa antes de se apoderar do seu corpo. A morte física é uma manifestação, uma consequência da morte espiritual. A morte eterna ou segunda morte é o estágio final da morte, ou seja, será o destino daqueles que estiveram espiritualmente mortos na terra. Não morra no espírito, renasça em Deus. Não morra, porque se você morrer no espírito, haverá grandes consequências para a sua vida. A morte espiritual surgiu primeiro sobre a terra e em seguida manifestou-se no corpo físico. Destruindo a morte física faz parte de uma lei, que Paulo chama de lei do pecado e da morte. Essa é a morte física. Está em Romanos capítulo 8, versículo 2, parte B. Paulo chama de morte da lei do pecado e da morte. Quer dizer, eu não cumpri com a vontade de Deus e morri no meu corpo. Quando Deus garantiu a Adão
que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, lá em Gênesis 2:17, parte B do versículo, não estava se referindo à morte física, mas sim à morte espiritual. Adão morreu espiritualmente comendo do fruto. Passou a viver na carne, entendeu? Se o homem nunca tivesse morrido